Bom dia, Pai Senhor Jesus. Mais um devocional. Nós estamos aí no nosso devocional número 22. E eu quero avisar vocês que assistem no YouTube que alguns vídeos não foram colocados aqui, nesse canal no YouTube, por conta que eu não conseguia salvar do Instagram. Alguns deram problema, eu não consegui salvar. Então por isso que tá ficando desfocado aí. Mas o que eu tô conseguindo, eu estou colocando, tá bom? Então, um avisinho breve aí para quem está acompanhando no YouTube. Vou fazer o possível para sempre estar colocando, mas os que eu não colocar é porque eu não consegui salvar, tá? Bom dia, Pai do Senhor, Evelyn. Que Deus abençoe o nosso dia. Vamos lá para o nosso 22º dia. A glória do Senhor. Eu não sei se era o 22º dia ou 23º. Até coloquei ontem lá no grupo. Tô perdida já. Mas eu acho que é o 22º, né, Evelyn? Ou é o 23º? Ai, vamos lá. Então, com essas brasas montar. Hoje estou sem meu companheiro sonzinho para deixar aí o fundinho, porque ele descarregou, esqueci de colocar para carregar. Mas amém. Vamos lá então começar. Pra gente. Então é o 23º, né? Ontem foi o 22º. Tá certo. Vamos começar pra gente tentar não demorar hoje. Porque ontem eu falei, acabei que terminei quase no mesmo horário que eu tinha falado. Hoje nós vamos estar lendo Esther, capítulo 2, né? Enquanto isso, a gente espera as outras meninas entrar, vamos orar. Amém? Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por estarmos aqui falando de Ti, te buscando a Tua presença. Pai, nos perdoa, Pai. Perdoa a minha falha, Pai. Perdoa os meus pecados, os meus erros. Que o Senhor me faça ficar firme na Tua palavra, na Tua presença. Que o Senhor venha me dar força, Pai. Me dar força também para cada uma aqui de nós. Que nós possamos ter sabedoria, Senhor. Ter sabedoria em tudo que nós formos fazer. Que nós possamos estar sensível à Tua voz, te buscar verdadeiramente, de forma genuína. Que nós possamos te buscar para aprender mais do Teu querer, de como é o Teu viver, para que a gente seja obediente. Espírito Santo, nos renova esse dia. Arranca de nós todo desânimo, toda tristeza, Pai. Toda confusão. Coloque em nós, Pai, uma paz que excede todo o entendimento humano. Coloque em nós, Pai, direção daquilo que a gente deve fazer, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigada, Jesus, por me salvar. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Amamos a Tua presença. Que o Senhor possa vir hoje nos ensinar, nos instruir, para que a gente possa aprender mais e mais de Ti. Que o Senhor abençoe cada um que está nessa live, que vai entrar. Cada uma também que está assistindo pelo YouTube. Que o Senhor venha com bênçãos sem medidas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá começar a nossa leitura, tá? Pra gente ir mais breve. Nessa minha Bíblia aqui que eu falo com vocês, né? Nessa tradução, tem duas diferenças. O nome do tio de Esther, aqui nessa tá escrito Mordecai. Desculpa, gente. E no livro de Esther da Almeida tá escrito Mardoqueu. Então a gente vai preservar o nome original, que é o Mardoqueu. Então eu vou estar lendo meio que as duas assim pra gente poder entender melhor, tá?
Resumindo, ontem foi o dia que teve a festa lá no palácio, né? Eu sempre tento trazer um pouco para a realidade as histórias da Bíblia para a gente se atualizar mais. Então é como se tivesse acontecido uma festa, né? Para a gente poder imaginar, para entender melhor a palavra de Deus. Então ontem teve uma festa lá no palácio, né? E aí o rei chamou a rainha Vasti, ela não quis ir, isso causou um alvoroço, estabeleceram lei de que toda mulher tem que obedecer seu marido e todo homem tem que ser o cabeça da casa, ou seja, a última palavra. Então, Vasti foi rejeitada pelo rei, ela nunca mais vai poder entrar na presença do rei, né? Pela desobediência dela. Na verdade, e ali o rei, quando tomou aquela decisão, ele reuniu vários conselheiros para poder tomar essa decisão e espalhou por toda a província o decreto de que todo marido deve ser o chefe da sua casa e ter a última palavra. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre como que Esther foi feita rainha. Capítulo 2. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em toda a província e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que receba tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vasti. Então, aqui é onde, né, mais uma vez os conselheiros, depois que a ressaca passou, os ânimos voltou, Mordecai viu o que ele fez, que estava sem esposa, né? Então aí eles planejaram aí buscar mais mulheres para o rei escolher. E é o seguinte, no versículo 5, em Suzã morava um judeu chamado Mardoqueu. Aí eu vou ler aqui na outra tradução. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem de Benjamita, que foram transportados de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Naquela outra está escrito que quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mardoqueu estava entre os prisioneiros e foram levados com Joaquim. Mardoqueu levou consigo a sua prima Radassa, isso é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mardoqueu havia adotado a menina e tinha criado como se fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças levadas para Suzã, a capital, entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do palácio. Uma das moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. E imediatamente ele começou a providenciar um tratamento a ela de beleza e a comida especial. E arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos de harém. Esther fez conforme Mardoqueu tinha mandado.
e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça, dos seus parentes. Todos os dias Mardoqueu passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto dos outros perfumes no resto dos anos perfumes de produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes, ao rei Assuero, né? Quando chegava a sua vez de ir ao harém até o palácio, cada moça tinha direito de levar tudo o que quisesse. À tarde ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia ao outro harém e era entregue aos cuidados de Sagaz, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamar pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail, prima de Mardoqueu. A moça que Mardoqueu tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos e que conheciam. Quando chegou a sua vez de encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Agai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei no mês de Tebete, 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e admiração dele, de como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e fez ela rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete de honra de Esther e convidou os oficiais e todos os servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas de um harém para o outro, Mardoqueu tinha sido nomeado pelo rei a ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mardoqueu, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer como tinha feito nos tempos de menina. Quando ele a estava criando naqueles dias, Mardoqueu estava fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigta e Teres, 2 eunucos que eram da guarda do palácio, estavam zangados com o rei e planejando matá-lo. Aí Mardoqueu contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei, e Mardoqueu havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados. O rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro que havia escrevido no reino. Pronto, até aí. Vamos agora contextualizar a história aqui. Diana está aqui, a paz do Senhor Jesus. O que aconteceu aqui? O rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro algumas pessoas, né? Houve um conflito lá e ele levou algumas pessoas como prisioneiro. E entre esses prisioneiros estava Mardoqueu. E aí Mardoqueu levou junto Radassa, que era Esther. Então, junto nesse alvoroço que foram levadas pessoas presas, Esther estava no meio. Então, quando o rei mandou anunciar que ele iria pegar várias mulheres, as moças virgens, para se preparar para se apresentar ao rei, em todas as províncias, numa delas, Esther estava no meio. Esther era muito bonita, então levaram Esther junto para um tratamento de beleza. E aí ficou lá durante 1 ano para esse tratamento, né? As meninas se preparando, tomando um banho de óleo de mirra,
se perfumando para ir para a presença do rei. Imagina, 1 ano lá você tendo tratamento VIP. A Esther, ela se destacou pela sua simpatia, conquistou um dos responsáveis por esse evento que estava acontecendo, e ela acabou ficando com as melhores concubinas, né, com as melhores empregadas ali, ficou com o melhor quarto e conquistou ali a confiança de todos. Então, quando chegou o momento de ela ir na presença do rei, o rei se apaixonou por ela, colocou uma coroa na cabeça dela e fez ela rainha, porque ela havia conquistado ele com sua simpatia, né? Pronto, esse foi o momento em que Esther foi feita rainha. O que a gente pode aprender aqui? O que eu observo, eu já até falei em uma dos nossos devocional, é que Esther, ela foi criada pelo tio dela, porque os pais dela morreram. Então Mardoqueu era esse tio, tipo um tio pai, porque criou ela desde pequena, né? Porque os pais delas morreram quando ela era ainda pequena. E aí eu fico imaginando, Esther era muito obediente ao seu tio. Ela fazia exatamente o que o seu tio mandava ela fazer, né? E ela dava-se a entender que ela era uma menina muito alegre, apesar de ter vivido várias situações na vida dela, ter perdido os pais, né? Podemos se dizer que não teve uma infância lá muito boa. Foi levada prisioneira, foi junto com o tio dela. Só que aí que tá, gente. Existe um momento na nossa vida que passa situações que nós não planejamos. Esther não planejou perder os pais dela, mas tudo dá graça. Tudo tem um motivo no qual aconteceu, né? É o Senhor que tem o poder da morte e da vida. É o Senhor que sabe o que é melhor para todos nós. Aos nossos olhos parece uma tristeza profunda, que triste, né? Muito dolorido isso. Mas Deus, Ele sabe do que estava fazendo. Na verdade, então toda essa situação cooperou para o bem de Esther. Então, quando o rei Nabucodonosor mandou levar alguns prisioneiros, Mardoqueu foi junto. E Esther, que morava junto com ele, também foi junto. E eles ficaram morando ali perto da região de Suzã, onde o rei morava. E aí mandou chamar Esther. Mal sabia ela que a vida dela mudaria também. Não é verdade? Então, assim, existem situações na nossa vida que parecem aos nossos olhos, nossa, muito triste, que tristeza eu passar por isso. Eu já fui essa pessoa de ficar remoendo meu passado, de nossa, que triste, né? Porque eu fui criada com os pais separados. Não é muito bom, não recomendo, né? Tanto que a própria palavra vai dizer que o marido e a mulher fiquem juntos, que não é bom que se separem. Não recomendo, mas eu tinha muitos, como que eu posso te dizer, feridas de infância, né? Falta de identidade e tudo mais por conta dessa situação da minha infância. E eu ficava ali, ai meu Deus, por que só eu? Não, era até na hora, era sério, né? Ou depois que o Senhor me curou, eu olho para trás de tudo que eu reclamava, misericórdia. Deus teve paciência comigo. Tudo coopera para o bem, gente. Tudo, nada que Deus faz é para o mal. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Nada, parece, se a gente olhar o contexto da história de Esther, parece uma história triste. Nossa, perdeu os pais cedo, foi morar com o tio, depois foi levada como prisioneira com o tio. Que situação, que menina, né? Mardoqueu, um homem tão dedicado a Deus, passar por essa situação. Mal sabia ele que essa situação mudaria a vida dele e eles iam se tornar muito ricos. Gente, sempre tem um porquê do nosso sofrimento. A lágrima do justo não é em vão para Deus. Tá bom? É isso que a gente precisa confiar no Senhor completamente. Porque às vezes acontece situação na nossa vida que fala, meu Deus, eu só sofro. Eu já teve esses pensamentos, né? Aí logo o Senhor me mostra algumas situações, eu já me arrependo, peço perdão.
Mas é porque às vezes é tanta coisa que acontece na minha vida, ou às vezes na sua, que você acha que só vai dar nisso e que não vai mudar mais nada. Só que o que acontece? Apesar de Esther ter vivido uma vida assim, ela era sempre simpática, ela era sempre alegre, e foi por isso que ela conquistou ali o... Ô Jesus, como que era o nome do... Deixa eu ver aqui o nome dele. Conquistou lá o responsável, né, para cuidar deles. Hegai. Então, também conquistou o rei pela sua simpatia. E ela foi feita rainha. Então, gente, o que eu posso aprender? O que nós podemos aprender com Esther aqui? Às vezes esse cativo, essa situação triste que a gente passa, vai ter uma virada de chave. Mas nós não podemos reclamar. Imagina, Esther, nenhum momento que ela teve lá, que foi levada, né, para apresentar para o rei, nenhum momento ela murmurou, nenhum momento ela ficou reclamando porque que ela estava ali. Imagina, meu Deus, que vida é essa, né? Eu já perdi meus pais, já fiquei sendo criada pelos meus tios, fui trazida como prisioneira junto com meu tio, e agora o rei manda pegar as meninas, eu fui trazida aqui, eu não quero isso. Meu Deus, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me vê. Imagina. Ao invés disso, Esther, ela se alegrou porque estava lá. Ela conquistou ali a simpatia de todos. E por conta disso, ela foi colocada ali com um dos melhores tratamentos, mais exclusivo, um quarto mais exclusivo. Em tudo dai glória a Deus. Eu creio que Esther era uma mulher muito alegre, muito grata por tudo que acontece na vida dela. E Deus honrou isso na vida dela, né? A gente vai saber o motivo que Deus colocou ela ali, mas Esther tinha um coração muito bom. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor completamente e se alegrar também nos dias que não vai bem, né? Às vezes a sua vida parece que não vai dar em nada, mas se a gente continuar reclamando, não vai dar em nada mesmo. Mas a gente precisa ir à luta, a gente precisa continuar, a gente precisa deixar de murmurar e ser como Esther, se alegrar até naquilo que eu não estou entendendo nada. Aonde uma prisioneira, órfã, se tornar rainha. Né? Às vezes ali naquele tratamento de beleza que durou 1 ano, ela poderia estar reclamando, meu Deus, 1 ano só para entrar na presença do rei. Mas que situação é essa? Às vezes você também pensa, meu Deus, a situação na minha vida não se resolve. Já tem tantos anos ali. Tudo é aprendizado, sabe? O Senhor tem falado muito comigo isso. Sobre a confiança plena em mim. Precisamos se aproximar mais de Deus, porque a gente não confia em quem a gente não conhece, não é verdade? A gente precisa se achegar mais a Deus. A gente precisa confiar mais no que Ele tem para nós. Ele tem coisas boas. Ele diz na palavra dele que as coisas as coisas que Ele preparou para nós é boa, perfeita e agradável, e que nós comeríamos do melhor nessa terra ainda. E a gente precisa confiar, porque às vezes para mudar uma situação ali, Ele vai ter que mudar uma aqui, e que vai dar uma mexida, e que você não vai entender nada. Mas precisamos confiar que Deus sabe de todas as coisas. Eu lembro que uma vez não, várias situações, vou contar um pouquinho de mim. Uma situação bem simples, a brigadeiria. Teve vezes que não aparecia cliente, sabe? No começo eu ficava triste, né? Eu falava, meu Deus, né? Porque tem conta para pagar, tem as coisas, e o dinheiro não vinha. E aí acontecia uma situação depois, e aí eu fui entender o motivo. Uma vez, eu lembro que toda semana sempre quase eu tinha encomenda. Todo final de semana eu tinha encomenda. E era um mês de faturar. Não é igual o mês de janeiro. O mês de janeiro sempre é parado para os comércios. Então eu nem me preocupo, eu já me preparo psicologicamente para esses meses, porque eu já sei, né? Então eu não fico imaginando, eu não tô vendendo. Janeiro é bem fraco nos comércios. Mas teve um mês que eu tava triste porque eu não tava vendendo. Só que, gente, Deus é perfeito. Quando chegou o final de semana, que eu tava sem nenhuma venda, nenhuma encomenda, eu fiquei muito mal. Fiquei com muita dor nas pernas e nas costas. E eu falei, meu Deus, ainda bem que não veio encomenda, senão eu não iria aguentar. E aí o Senhor falou, filha, eu cuido de você porque eu já sei o seu futuro.
Eu já sei, você lá na frente, então eu sei do que eu tô fazendo. Quando eu não mando, é porque eu já sei que você não estaria bem nesse dia. Eu só mando aquilo que você pode suportar. E, gente, sempre era batata. Sabe? A quantidade de X que eu pego de encomenda é exatamente aquilo que eu aguento fazer. Aquilo que Deus sabe que eu posso suportar. E é incrível como dá exatamente, sempre quando eu tô cheio de encomenda, às vezes, por exemplo, tenho 800 brigadeiro para fazer, se viesse mais 200 em tal dia, eu não aguentaria. Então, quando eu comecei a me ligar nesses pontos, de que Deus mandava exatamente aquilo que eu ia aguentar, porque se Ele não mandasse, porque Ele já sabia que ia acontecer, que não ia dar para eu trabalhar. Eu agradecia. Hoje eu não reclamo mais se tem cliente, se não tem, porque eu sei que Ele sabe que aquele tal dia... Gente, Deus já viu você no futuro. Deus já viu como que você vai agir no seu amanhã. Ninguém pega Deus de surpresa. Então, esse momento que você está passando agora, Ele que está permitindo você passar, porque Ele já te viu amanhã, Ele já te viu daqui 10 anos, Ele sabe. A gente só precisa confiar plenamente no Senhor e se alegrar com as situações, até que seja adversa. Ele já te viu, Ele sabe, às vezes, aquilo que você está tanto tentando não dar certo, porque Ele conhece o profundo do seu interior. Ele sabe que se der algo para o filho antes do tempo, o filho vai se perder. Eu mesma, gente, quantas vezes eu falava assim, porque se eu ganhar, nós temos essa mania, né? Eu e minhas amigas tava fazendo um bolão para ganhar um sorteio aí de 400 mil. Se elas assistirem aqui, elas vão lembrar. E aí a gente ficou pensando, nossa, se a gente ganhar, né, vai resolver bastante nossa vida em questão de finanças. Não vai deixar a gente rica, mas vamos pagar nossas dívidas. Porque a gente ia dividir esse prêmio em 3. Participamos das campanhas e não ganhamos. Não ganhamos, isso que oramos. Aí depois eu pensei, não, foi da vontade de Deus que a gente não ganhe. Porque Deus sabe que se desse, por exemplo, 100 mil na nossa mão, a gente não ia cumprir metade do que a gente está falando. Aí às vezes no seu coração, não, mas eu ia fazer isso. Olha, se tem alguém que conhece muito você mais do que seus pais, é Deus. Deus, Ele sabe que se te dá 10 reais a mais, você desvia. Ele sabe que se Ele te abençoar financeiramente mais um pouquinho, você muda o caráter. Parece assim, nossa, mas eu não vou fazer isso. Gente, Deus sabe, Deus te conhece, então Ele vai te moldando primeiro, antes de entregar a bênção. Então nós precisamos aceitar esse tratamento. A rainha, a Esther, ela precisou passar por um tratamento. Ela precisou passar por um tratamento antes de chegar na presença do rei. Nós precisamos passar por esse tratamento aqui na terra para chegar na presença do nosso rei. Para a gente chegar adornada, pura. Então vai acontecer as coisas no nosso dia a dia, as coisas na nossa vida, mas é para nos purificar, como que eu posso dizer? Para nos organizar mesmo no nosso caráter, na nossa mente. Então não vamos reclamar das situações. Amém. Então não deu certo aqui. Amém, Senhor. Eu sei que o Senhor proverá. Eu sei que se o Senhor quer que eu faça isso, vou fazer. Mas vamos começar a confiar plenamente no Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Confiar apesar das adversidades. Porque Esther, mesmo com as adversidades, mesmo com uma vida sofrida, né? Sem pai, sem mãe, morando com um tio, depois foi levada às prisioneiras, depois ficou presa um ano no palácio, ali recebendo tratamento junto com outras mulheres, não sabendo o que ia acontecer da vida dela. Mas no final deu tudo certo. Ela sempre alegre, onde o Senhor colocava ela, ela sempre com alegria. No final deu tudo certo, a vida dela mudou totalmente, ela se tornou uma das mulheres mais ricas da província. Foi feita rainha. Amém? Mais uma vez o Senhor está dizendo para nós confiar. Ontem Ele nos ensinou que nós devemos consultar Ele antes de tomar decisão. Consultou a Ele? Confia. Espera. Vai dar tudo certo. Tira a ansiedade do seu coração. Deus não fala no meio da ansiedade. Quando nós estamos com o coração
tranquilos, confiando, a gente consegue ouvir melhor a voz de Deus. Faz esse teste. A gente que é muito desesperado, Deus não tem nem como falar, porque às vezes a gente tá tão querendo fazer as coisas que a gente fica igual a Marta ali, sabe? Não para pra ouvir a voz de Deus. Vamos parar mais pra ouvir a voz de Deus. Como que tem sido sua oração? Vamos ser sincera. Na sua oração, você é daquela que fala, amém, tchau, vai embora? Ou você é daquela que fala e espera o Senhor te responder, sem pressa de sair da presença dele? Precisamos, se você nunca ouviu a voz de Deus, é porque você não está parando para ouvir, esperar ele falar. Às vezes a oração é tão rápida que quando Deus vai falar, você já saiu da presença dele. Precisamos ter ali momento com o Senhor mesmo. Eu gosto assim de estar com o Senhor de forma completa. Então eu já levo ali meu sonzinho, levo meu caderninho, a Bíblia, né, e louva ele ali, tiro um momento de adoração. Depois eu vou falar para ele o que eu tô passando, o que eu preciso, e eu fico ali esperando, né? Espero ali uns 10 minutos ali, se ele me responder, amém. Senão ele vai me responder no decorrer do dia ou através de sonho, mas ele nunca deixa de falar com a gente, porque a gente esperou uma resposta. Não tenha pressa de sair da presença de Deus, tá? Se prepare para ir na presença do Rei. Se prepare para ir na presença do Rei, tá? Que é isso, hoje é bem curtinho. Hoje a lição que a gente aprende com Esther é bem curta também, sobre confiar no meio das adversidades, né? Porque se a gente for olhar a história dela, é forte, né, gente? Mas olha o que o nosso Deus fez, né? Não foi levada para prisioneira. Deus já via que ela estava sendo levada para o palácio para ser rainha. Mas será que ela sabia? Coloca no seu lugar. Se pegasse você, prisioneira aí com sua família, levasse para outro lugar, seja aí, não, tô sendo levado preso porque eu vou ser feita rainha. Não, Deus não... Ela não sabia de nada que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ela é muito alegre, ela é muito simpática. Imagino que Esther era uma menina muito grata, não era murmuradora. E ela conquistava todo mundo à sua volta, porque ninguém gosta de sentar com gente murmuradora, com gente que só reclama. Chega a dar um trem ruim. E às vezes eu e você somos essa pessoa, né? Quantas vezes eu já me peguei? Meu Deus, se você conversar com fulano e só reclama, eu falo, misericórdia, Deus. A gente precisa levar alegria, né? Amém? Deu para entender aí um pouco? Mas é o que nós vamos falar hoje, né? Aí amanhã a gente aprende mais uma lição. Amém? Todos os dias é uma pequena lição aí pra gente colocar na nossa vida. Mas espero que essa tenha falado com você, né? Sobre a gente entender as adversidades aí da nossa vida. Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Como amar a Deus é um sentimento? Tá aí algo que eu quero falar agora. Amar a Deus é só um sentimento? Eu amo, eu sou apaixonada por Jesus. Não. Não é todo dia que você vai acordar apaixonado. Tem que seu marido ser assim. Não queira enganar Deus. Não é todo dia que eu acordo, como eu amo Jesus, como eu amo. Não. Como que eu demonstro que amo a Deus? O Senhor, ele é diferente, ele não vê como o homem vê. Mas você sabe como que é a forma que você fala que ama a Deus? Independente do falar, tipo, eu te amo, é muito mais do que eu te amo, é muito mais do que um sentimento. Quando a gente ama a Deus, a gente é obediente. Nós seguimos princípios, nós seguimos as leis que ele estabelece, do sim, sim, do não, não, é isso e aquilo. É isso que o Senhor olha. Se você o ama, você é obediente em tudo. Esse é diferente do amor que a gente sente pelos nossos maridos, que tem que verbalizar. Não. Quando você obedece, aí o Senhor entende. Essa me ama, porque ela é obediente. Senão você pode falar, você pode declarar, mas se continuar ali no erro, se continuar ali fora da desobediência do Senhor, o Senhor vai entender que você não ama. Porque o seu coração é enganoso.
Pedro falou, Senhor, eu nunca que vou te negar. Nunca que eu vou acontecer isso. E o Senhor fala, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. 3 vezes. Deus conhece nosso coração. Deus conhece nosso coração. Então, a prova que você ama a Deus é obediência. Não é sentimento. Não é todos os dias que você vai acordar apaixonada por Jesus. Mas quando você continuar obediente, Ele vai entender que seu coração queima por Ele. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia. Vamos fazer uma oração pra gente encerrar e amanhã nós vamos estar de volta. Pai, obrigado, Jesus, por mais essa lição. Que nós possamos aprender a confiar apesar das adversidades, Pai. Que o nosso coração esteja plenamente no Senhor. Que nós possamos ser obedientes à Tua palavra. Que nós possamos seguir aquilo, Pai, que a Tua palavra diz que é pra gente fazer. Espírito Santo, nos ajude, Pai. Nos ajude a amar o Senhor. Nos ajude, Pai, a ser obediente em tudo, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos guiar essa manhã, esse dia, que o Senhor possa colocar na nossa mente palavras, Pai, palavras corretas para a gente poder liberar hoje, que nós possamos ser bênção na vida de quem estiver no nosso dia hoje, que nós possamos aprender a parar de murmurar, parar de reclamar das adversidades, mas confiar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Espírito Santo de Deus, que cada dia mais nós possamos estar mergulhados na Tua palavra, aprender aquilo que agrada ao Senhor, para que a gente venha ser mais e mais obediente, Pai. Que o Senhor abençoe as minhas irmãs, Pai, dê a elas discernimento, dê a elas direção nessa manhã, e que esse dia seja abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus, eu peço que o Senhor esteja comigo nesse dia e esteja com essa pessoa, Pai. Que o Senhor não nos solte, Pai, porque nós te amamos e queremos a Tua presença. Que o Senhor possa falar conosco durante esse dia, seja através do hino, seja através de um gesto, seja através da natureza, porque a natureza ela fala, ela proclama a glória de Deus, e quando nós olhamos para ela, o Senhor fala também. Mas nós queremos ouvir a Tua voz hoje, Pai. Dê direção para aquela que está perdida, Pai. Dê um sinal, Pai, para aquela que não sabe para onde seguir, Senhor. Acalma o coração dessa mulher, que ela venha descansar no Senhor, que ela venha parar de correr e lutar as próprias lutas com as mãos dela, mas descansar, que tudo coopera para o bem, que o Senhor sabe exatamente com o que faz com os filhos, e que nós possamos ter essa confiança plena em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Amanhã nós vamos estar de volta com o nosso dia 24º dia. Estamos quase terminando, gente. Nem tô acreditando. Foi uma peleja para esse devocional. Eu peço para vocês, coloquem o meu nome em oração, porque Satanás tem tentado tanto, e ele é próprio, tá? Não é nem situação do que tá acontecendo na minha vida. Ele mesmo perturbando a minha mente para eu poder desistir desse devocional, né? Todos os dias, ele não cansa de perturbar a minha vida. Mas cada dia que ele perturba, mais eu odeio ele, né? Se tem uma coisa que a gente deve odiar e repugnar é Satanás. Mas orem aí pela minha vida pra gente encerrar e terminar esse propósito aí do devocional. Que Deus abençoe você. E até amanhã. E eu vou mandando notícias lá no nosso grupo da sala de oração, tá? Amém, gente. Até amanhã.